Já chegaram aí? E as mulheres do aleluia? Parece que os homens ganham hoje. Vamos ver de novo? Cadê os homens do glória a Deus? E as mulheres do aleluia? Aleluia. E o povo de Deus? Aleluia. Eu vou ler o verso 1. E nessa mesma força aí, eu vou ler o verso, 14, nessa mesma força os homens leu o 15 e as mulheres o 16. Vamos lá? Quem achou diz amém. Amém. Então vamos lá. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Glória a Deus, elas ganharam, viu? Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Irmãos, eu quero falar nessa noite no tema vencendo os conflitos na família. E a família aqui ela é dividida em duas partes. Nossa família e nós que somos famílias de Cristo. Amém? Esse versículo, esses 3 versículos são uma advertência para nós. Fazei todas as coisas sem murmuração, reclamar. E sem, repita comigo, contendas. Então, o primeiro ponto, irmãos, que precisamos entender é isso. Tudo aquilo que nós formos fazer, faça sem murmuração, sem reclamação e sem contenda. Quem é pai e mãe aqui? Dá um glória a Deus. Você acha bom quando você pede para o seu filho fazer alguma coisa e ele sai resmungando? Hã? E é o que o Senhor está falando para nós aqui. Porque às vezes muitos de nós, tudo que a gente vai fazer é com murmuração, é com reclamação. Tudo que o pastor direciona faz reclamando, ou então não faz, murmura. E aí vem o versículo 15, presta atenção nisso, onde continua orientando, né? Para quê? Que você deve fazer sem murmuração, sem contenda. Para que sejais também irrepreensíveis. Seja irrepreensível e sincero. Eu estava meditando sobre essa palavra irrepreensível, irmãos, que é um conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, que o obreiro, o bispo, ele deve ser irrepreensível. Irmãos, medite comigo o peso desta palavra irrepreensível. A gente ser irrepreensível é a gente ser uma pessoa aonde os outros todos olham e não tem nada para repreender. Uma pessoa exemplar em tudo que faz. E eu pergunto para você, é fácil? É fácil? Não é fácil. Então, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Irmãos, nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida. Uma geração que já está perdida. Uma pessoa corrompida é alguém que já se perdeu. Estamos vivendo em meio a uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecerá como astros no mundo.
Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Jesus está voltando. E aí o verso 16, olha o que o verso 16 diz aí. Olha, retém a palavra de vida. O que é a palavra de vida? É isso aqui, irmãos. Você tem ouvido a palavra do Senhor e tem colocado em prática na sua vida? Ou tem entrado aqui, saído aqui? Sabe por que nós estamos aqui num culto como esse? Nós viemos aqui glorificar, adorar, exaltar o Deus Todo-Poderoso. Quem veio aqui para isso nessa noite? Só que também nós viemos aqui, irmãos, para ouvir Deus falar. E se você está atento, Deus está falando desde o início deste culto, através dos louvores. Mas o que é que nós temos feito com aquilo que Deus tem falado aos nossos corações? Nós temos procurado mudar de vida. Nós temos procurado todos os dias ser melhor. Retendo a palavra de vida, para que no dia de Cristo, que dia é esse? É o dia que o Senhor vem buscar a igreja do Senhor. No dia de Cristo, irmãos, no dia de Cristo, esqueci o óculos em casa, está difícil o negócio aqui. Possamos gloriarmos de ter corrido, de não ter corrido e trabalhado em vão. Alguém aqui gosta de trabalhar em vão, irmãos? Você já trabalhou para alguém, trabalhou, ralou, deu o seu melhor e depois ele não te pagou? Tem alguém que já aconteceu isso? A gente fica indignado, né? Sim ou não? Só que muitos de nós, às vezes, irmãos, estamos servindo a Deus. A palavra de Deus está dizendo isso, que vai chegar naquele dia. Muitos trabalhou, mas não trabalhou direito, da forma que agrada a Deus, e vai ter trabalhado em vão. No céu nós vamos ter duas surpresas, irmãos. A primeira surpresa, pessoas que você olhava, julgava e dizia, esse aí nunca vai para lá. Quando você chega lá, você já vai surpreender. Mas ele aqui, ela aqui, porque Deus olha o coração e nós costumamos olhar por fora e julgar. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa que você vai ter é pessoas que você imaginava que estaria lá e que não vai estar. Nossa, mas o fulano era tão crente. Só que é Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Então precisamos batalhar e trabalhar para não trabalhar em vão. Mas o que quero falar, irmãos, essa palavra nos dá uma base. E eu quero falar nessa noite sobre conflitos na família. E baseado nisso eu quero falar rapidamente sobre algumas famílias que tiveram conflitos. E no final vamos orar, porque vamos trabalhar para vencer todo e qualquer conflito na família. Porque a família tem conflito, sim ou não? Sim ou não? Sim. Alguma família aí não tem conflito? Irmãos, a primeira família da Bíblia que enfrenta uma crise, um grande conflito, é a família de Adão e Eva. A primeira família, irmãos. E olha o tamanho do conflito que houve nesta família. O filho mais velho. Como chamava o filho mais velho? Caim ou Abel? Abel ou Caim? Então Caim, irmãos, ele tinha muita inveja de Abel. O conflito desta família, nós vemos pela palavra de Deus que Abel era uma pessoa que tudo que ele fazia com excelência. Tem alguém aqui que tudo que faz com excelência? Acho que duas. Glória a Deus, Senhor, Tu és fiel. Tudo que ele fazia com excelência, irmãos. Ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor e ele dá o melhor. Ele vai lá entre as suas ovelhas e escolhe uma das novas, a mais viçosa, bonita, sem nenhuma enfermidade, nenhum problema, e oferece o melhor para Deus. E Caim pegou do que sobra, qualquer coisa. E às vezes, irmãos, na nossa vida diária tem pessoas que agem assim.
Tudo que ele faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vamos seguir o exemplo de Abel. Faça com excelência. Dê o melhor de si. Até porque tudo que nós fazemos é um plantio, irmãos. Mas então nós vemos um grande conflito nesta família. E a inveja de Caim foi tão grande, irmãos, que ele mata o irmão. Imagine comigo, irmãos, nós fazendo parte desta família, como pai, ou como mãe, ou como irmão, e a gente ter que lidar com uma morte na família, uma morte causada por um próprio membro da família. Imagina que algo terrível, sim ou não? Então essa família enfrenta esse conflito, um conflito de dor, de sofrimento. A segunda família, irmãos, que também enfrenta uma grande crise, um grande conflito, é a família de Jacó. Um sério problema de relacionamento entre os filhos. Jacó, irmãos, ele dava mais atenção para o seu filho José. José também sofria com os ciúmes dos seus irmãos, pela inveja dos seus irmãos. Por quê? Porque ele era um dos menores. E agora ele vem e diz para a família: olha, Deus me mostrou que eu vou governar sobre todos vocês. Deus me mostrou que eu vou governar sobre meu pai. E isso então gerava um ciúmes grande naquela família. Todos os outros irmãos com ciúmes de José. E para inflamar ainda mais Jacó, para Jacó era o filho preferido, porque era o único filho que ele tinha até aquele momento da mulher que ele mais amava, que era Raquel, que ele trabalhou 7 anos por ela, para casar com ela. Quando ele vai para a lua de mel, chega lá, ele descobre que ele dormiu com Leia, teve que trabalhar mais 7 anos, a mulher que ele amava. José era o filho dela, e Jacó então amava por ser filho da mulher que ele amava. Dentre os filhos, Jacó ensina só José, irmãos, ler, escrever e administrar. E como não bastasse, a gente já sabe, ele fez uma túnica toda colorida, linda. Onde ele chegava, no meio dos outros, ele destacava. Conflitos nessa família. Conflito tão terrível, irmãos, que os irmãos cogitaram matar José. Não matou porque Deus tinha um plano na vida deles. Tenta matar um dos irmãos. Não vamos fazer isso. Vende ele como escravo. Olha aqui, irmãos, inventa uma mentira para o pai, que José tinha sido comido pelo um bicho. Imagine, irmãos, o sofrimento de um pai, de uma mãe, saber que seu filho, foi a notícia que seu filho, que você mais amava, foi comido por um bicho. Nem teu corpo, o resto dos mortais para velar. Olha o conflito desta família. Uma outra família também em conflito, irmãos, é a família de Abraão. Abraão, Deus havia dado uma promessa que daria para ele um herdeiro. Só que o tempo foi passando. Porque nós estamos vivendo isso hoje, irmãos. Nós não queremos esperar o tempo de Deus agir na nossa vida. Hoje nós queremos as coisas assim, ó, né? Alguém manda um áudio para você, você olha 2, 3 minutos no WhatsApp, você já coloca lá no 2, para acelerar, quero ouvir logo, acabar com isso logo, quero saber o que está acontecendo rápido. Tem gente que está caçando, irmãos, nos vídeos de YouTube um jeito de acelerar, não vai demorar, eles vão inventar. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo que a gente quer as coisas muito rápido, muito acelerado, e não esperamos o tempo de Deus. E a palavra do Senhor em Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tem coisas que não adianta querer acelerar, irmãos, que vai dar para a cabeça. E agora estava lá Sara, cansada de esperar, e olhando para a circunstância,
olhando para a situação o qual estava vivendo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se Deus fez uma promessa para a sua vida, confie, não olhe para a circunstância, não olhe para a lógica humana, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir no tempo determinado. E vou repetir, no tempo determinado. Você pode olhar para o teu irmão e dizer para ele, é no tempo determinado. Não adianta, irmãos, apressar as coisas. E agora Sara olha e fala, eu estou velha. Cessou os costumes das mulheres. Meu Abraão está velhinho, ó. Sei não. Né, irmão Wellington? Sei não, né? E aí ela tem uma ideia. Abraão, olha, eu tive uma ideia brilhante. Sabe Agar? A hora que fala Agar, ele dá uma olhada. Continua. Deita com Agar. Assim você vai ter um filho com ela, e esse filho vai ser nosso, meu e seu. Pronto, vai cumprir a promessa e nós vai ter um filho. E eu pergunto, era essa a promessa que Deus tinha? Abraão, mais do que depressa, falou, opa, de Deus esse negócio. Deitou com Agar. Tiveram um filho. Como que chama o filho? Ismael. Só que tem uma coisa, irmãos. Depois que Agar engravida, ela vê Abraão próximo de Agar. Eu imagino que Agar chamava Abraão e fala, Abraão, olha aqui, põe a mão, está chutando, olha aqui. E aí os dois riam, conversavam. E Sara lá de longe olhava e sentiu desprezada. E todos nós conhecemos a história. Teve então Ismael. E para ajudar ainda Agar, via a situação e irritava Sara. Chegou um tempo então que Sara chega em Abraão e fala, olha, eu quero que Agar e seu filho Ismael vá embora. Você sabia, irmãos, que Ismael, a descendência de Ismael, é uma das nações, eu não lembro o nome agora, mas na região ali de Israel, os árabes, que constantemente estão em guerra com Israel, por causa de uma decisão mal tomada. Até hoje eles vivem em guerra. Porque Ismael era o filho da promessa? Não. E essa família estava vivendo um conflito, mas aqui conflito que eles tomaram decisão errada. Quem está entendendo diz amém. Então um conflito difícil na família. Aí agora, irmãos, imagine, o filho não era de Sara, mas o filho era de Abraão, sim ou não? E agora ele tem que pegar o filho dele e dizer, ó, vai embora, some, nós não te queremos mais, porque Sara não quer. Imagina, irmãos, esse conflito para o pai, Abraão. Outra família em conflito, irmãos, é a família de Ana, que nós sabemos de cor. Eucana era casado com Penina e Ana. As mulheres aí, você pode dar um glória a Deus, porque hoje o marido não pode ter mais que uma mulher? Parece que eu achei esse glória a Deus fraco. Parece que algumas ainda deixam, concorda? Alguém concorda? Dá um glória a Deus. Olha, tem mulher que concorda. Eu já falei brincando para minha mulher, para a gente ter mais uma. Ela falou, você vigia, senão o pau quebra. Vou perguntar de novo, as mulheres podem dar um glória a Deus porque você tem um marido só para você? Aleluia. Não foi forte igual eu imaginava, mas tá bom. Tem uns que está querendo se livrar do marido, né? Mas, irmãos, imagina as mulheres aí comigo. Se coloca no lugar de Ana, casada com Eucana, o sonho de toda mulher é ter um filho.
Presta atenção nisso, principalmente, irmãos, as mulheres de Israel. Por quê? Porque havia uma promessa que uma das mulheres nasceria o Filho de Deus. Então, além delas quererem ser mãe, elas tinham essa expectativa: eu tenho que ser mãe. Quem sabe Deus me agracia que eu seja a mãe do Filho de Deus. Então Ana se casa e não pode ter filhos. E Penina podia, sim ou não? E teve 1, e teve 2, e teve 3. E a Bíblia fala, irmãos, que ela confrontava constantemente Ana. Ó, Ana, 3 filhos e você nenhum. Acho que ela teve mais filhos. Cadê Ana? Você não vai dar um herdeiro pro Eucana, não? Imagina, irmãos, você ter uma competidora desse jeito e te afligir, te confrontar em cima de um sonho que é o que você mais quer na vida. Olha o conflito desta família. Só que a Bíblia fala, irmãos, que Eucana, ele não exigia, ele não cobrava nada dela. Pelo contrário, quando vai oferecer lá sacrifício, a Bíblia fala da atenção e o cuidado de Eucana para com Ana. Ele servia ela, servia uma porção melhor. Ele tentava compensar ela, um marido sábio, cuidadoso, mesmo que tinha 2 mulheres, ele compreendia Ana que não podia dar um filho. Então essa família tem um conflito diário, sim ou não? Diário. Então, irmão, nós vemos na Bíblia famílias que tiveram grandes conflitos. E qual é o conflito que a sua família enfrenta? Porque aqui, irmãos, exceto o primeiro, exceto Adão e Eva, todas estas famílias venceram seus conflitos. Eles estavam firmados sobre a rocha. Venceram, contornaram, passaram por cima, superaram os conflitos. Porque assim, irmãos, entenda uma coisa: toda família, em algum tempo determinado, vai enfrentar algum conflito interno. Entenda isso, eu vou repetir. Com certeza vocês já enfrentaram muito, mas se não enfrentou, todos nós vamos enfrentar algum confronto, algum conflito. Todos nós. E esse conflito, irmãos, pode variar de intensidade. Às vezes vai ser um conflito intenso, como foi de Adão e Eva, ao ponto de um matar o outro. Às vezes um vai ser mais intenso, ou outros conflitos mais tranquilos, mas toda família vai enfrentar conflitos. Vai enfrentar. Agora entenda isso aqui, irmãos. Uma família estruturada, e é isso que nós precisamos, uma família estruturada e saudável. Uma família estruturada e saudável não é aquela que não possui conflitos. Entenda isso, uma família estruturada e saudável não é aquela que não tem conflitos. Todas as famílias vão ter conflitos, mas a diferença de uma família estruturada e saudável é aquela que consegue resolver os conflitos. Amém? Então vamos ter conflitos, vamos enfrentar, mas precisamos lutar para ser uma família estruturada, uma família saudável, uma família que quando vem os problemas a gente senta e busca uma alternativa, uma solução. Eu tratava uma situação com um casal semana passada, que durante 10 dias o carro quebrou 3 vezes. Gastou na primeira, gastou na segunda, e na terceira vez o marido desequilibra, fica bravo: eu vou encostar esse trem, e a mulher já veio falar, ele já brigou, já danou, o pau quebrou com essa mulher. Aí já agora tinha um problema que era o carro, e falta de dinheiro, agora é 2, já problema com a mulher agora. Então, irmãos, nós diante dos conflitos tem que ter sabedoria. Na hora dos problemas, o que deveria fazer? Sentar os 2 juntos e buscar uma alternativa, porque já tinha gastado tudo que tinha, e agora? Não podia ficar a pé.
porque mora numa fazenda. Só que o que nós precisamos é buscar esse entendimento, ser uma família saudável. Às vezes a gente vê famílias, irmãos, casais, que ainda fica brigando até hoje por causa de pouca coisa. Um ciúme besta. Coisinha simples, fica brigando, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Precisamos adquirir maturidade. Porque depois de um tempo, irmãos, a realidade é essa. O marido passa a conhecer a esposa. A esposa passa a conhecer o marido, sim ou não? E se isso não está acontecendo, você precisa se esforçar para acontecer. Os pais passam a conhecer os filhos. Sim ou não? E quando você conhece, irmãos, então fica mais fácil. Tem dia que a mulher acorda, você já olha e fala: Jesus, me dá graça e me livra da aparência do mal. Você já foge. Evita. Só responde se perguntar, não mexe não. Não mexe na caixa de abelha não. Só que aí tem marido que não tem sabedoria, né? Vai lá. E assim vice-versa, irmãos. Tem maridos também que é terrível. Tem casamento que nem a mulher que tem TPM, é o homem que tem. Você entende? Aí a mulher olha, foge. Foge, irmãos. Quando eu trabalhava no frigorífico, irmão, você não tem noção tanta raiva que eu passava. E no começo eu descontava na minha família, que não tinha culpa de nada. Só que aí eu fui aprendendo. E elas também. Tem dia que eu chegava em casa, irmãos. Sabe o que eu fazia o dia que eu não estava bem? Eu chegava, oi, tudo bem? Ia para o meu quarto. Minha mulher já olhava para minhas filhas, ó, foge da aparência do mal, viu? Aí, alguma coisa não está certa, larga para lá. Eu ficava um tempo lá, esfriava a cabeça, como se diz, centrava as coisas. Aí depois eu saía, ia lá, e aí, tudo bem, vocês? Como é que foi o dia de vocês? Tomava um cafezinho, que sempre minha esposa me esperava com um cafezinho. E esperava em casa, porque se eu chegasse em casa e ela não tivesse, eu ficava braba, hein? E ela já sabia, ela não saía para fazer visita, uma coisa. Gente, deu a hora, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, porque senão o pau quebra. Não quebrava desse jeito não, né? Mas falava, meu bem, você tem um dia inteiro para você fazer o que você quiser, mas na hora que eu chegar em casa, eu quero que você esteja me esperando. Muito romântico, né, irmãos? Brincadeira, só para descontrair. Mas a gente conhecendo, irmão, você entende que a gente evita um monte de problema, um monte de conflito. Então, por mais que vamos ter conflito, irmãos, temos que aprender a lidar com isso. Temos que aprender a resolvê-los. É igual uma coisa que eu falo, quem é casado aqui diz glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Mesmo sem querer, mas diga em nome de Jesus. Irmãos, você que é casado, tem que glorificar a Deus, irmãos, porque muitos estão querendo casar e não está fácil. Não está fácil achar homem bom hoje. Tanto é que tem mais mulher caçando homem do que homem caçando mulher, né? Tá fácil achar mulheres valorosas também, irmãos. Então valorize o que você tem. Então vamos ter conflitos. E você que é casado, presta atenção nisso aqui. É isso que eu queria dizer. Divórcio não é opção. Vou dizer de novo, irmãos, divórcio não é opção para mim e para você que é cristão. Pastor, mas como assim não é opção? Não é opção, irmãos, porque o marido e a mulher vai lutar com todas as forças para fazer dar certo esse casamento. O marido vai se posicionar
e cumprir o que a Bíblia diz, que é para ele amar a sua esposa, e se preciso for, dar a vida por ela. Essa é a orientação bíblica para os homens. Aí depois que o homem cumpre esse papel, aí Deus, em segundo lugar, ele vai dizer para a mulher ser submissa ao seu marido. Por quê? Porque se o homem obedecer essa orientação de Cristo, que é amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela, ele não vai fazer mal a essa esposa, ela pode ser submissa, estar na mesma missão com ele, em paz, sem ter problemas. Uma coisa muito séria, irmãos, o divórcio tem chegado nas igrejas. E Deus não criou o divórcio, amém? Deus estabeleceu a família. A primeira instituição que Deus criou foi a família. E a segunda, a igreja. Então o divórcio não é opção. Pastor, mas o trem está pegando fogo aqui. Vai sentar e achar uma solução. Vai consertar o que está quebrado. Amém? O divórcio é como a Bíblia fala, é o último estágio devido à dureza de coração. Que seria um adultério, e depois do sacrifício de Cristo, depois de um adultério, a primeira opção, se houve arrependimento da parte que cometeu o pecado, a primeira opção é se há condições de perdoar. Se não, aí sim o divórcio. Ou então o abandono. O marido abandona a mulher e some, a mulher abandona o marido e some. Então, dá direito ao divórcio. Uma outra coisa, irmãos, que a gente não via na Bíblia e a gente tem visto nos últimos dias, são agressões no casamento. E mulher nenhuma precisa ficar num casamento abusivo. Eu aconselhava uma pessoa, já tem uns meses, ela é de um outro ministério, mora numa outra cidade muito longe daqui. Ela diz: pastor, o que eu faço? Meu marido vem me agredindo com frequência. E eu fui conversar com o meu pastor, e ele disse que eu tenho que ter sabedoria, orar e aguentar. Tá certo isso aí, mulheres? Se você não tomar, se a pessoa não toma uma providência, isso pode gerar uma morte, irmãos. Aí esse marido, ele está cumprindo essa ordem que é amar a esposa e dar a vida por ela, ele está? Então pronto. Mas para mim concluir, irmãos, então lute com todas as forças para ser uma família madura, estruturada e saudável, que vença os conflitos. E como eu disse, irmãos, vai vencendo os conflitos e tendo sabedoria para evitar conflito. Não fica brigando por qualquer coisa, tenha sabedoria. E por último aqui, irmãos, nós aqui somos a família de Cristo, sim ou não? A Bíblia fala que a igreja, irmãos, é o corpo, e Jesus é o cabeça deste corpo. Eu tenho, irmãos, me preocupado muito nos últimos dias com essa família de Cristo. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de dureza de coração, aonde pequenas coisas, irmãos, pequenas coisas na igreja, as pessoas estressam. Eu tenho aprendido, irmãos, que sabe, presta atenção, quero que você grave isso. Sabe qual é uma das maiores razões que a Bíblia fala que nós tem que congregar? Que nós precisamos estar entre os irmãos? Que nós precisamos estar em comunhão? Sabe qual é o principal motivo? Eu preciso que você grava isso. O principal motivo é para nós
exercer aquilo que Deus tem pedido para nós, que é o quê? Amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, suportar os fracos. Um dos motivos maiores de nós viver a comunhão é isso, irmãos. Jesus pega, joga todo mundo aqui e fala: agora eu quero ver. Quero ver quem perdoa. Quero ver quem vai suportar os fracos. Quero ver quem vai ser misericordioso. Quero ver quem vai ter paciência com os mais fracos. Como nós temos agido diante do Senhor? Então nós somos uma família, irmãos. Quando alguém da sua família estressa, sua mulher te estressa, o seu filho te estressa, eu vou embora dessa casa porque o fulano me estressou. Você faz isso? Só que da família de Cristo as pessoas querem fazer. Então, irmão, nós temos que aprender a lidar com essas pequenas coisas. E deixar ser maduro, ter maturidade. E deixar que pequenas coisas nos entristeça na igreja, ao ponto de querer deixar da igreja, ao ponto de sair reclamando, ao ponto de sair falando mal, irmãos. Temos que vigiar e ter mais entendimento e evitar conflitos na família de Cristo. Tem gente que fala: hoje a Priscila olhou torto para mim na igreja. Hoje o pastor estava me encarando. Às vezes, irmão, a gente está olhando, estou olhando para o lado do Rodrigo, eu estou pensando para lá de Bagdá. Aí ele olha e fala: o pastor estava olhando torto para mim hoje. O que será? Gente, vigia, pelo amor de Deus, não dá brecha para o diabo. Hoje fulano não me cumprimentou. É a Igreja Batista Unida, irmã. Como que pode? Não tem união, não passou por mim e não cumprimentou. Umas coisinhas, irmãos. Mas precisa amadurecer muito. Eu nunca preguei isso aqui, irmãos, porque nunca precisou. Mas parece que nós estamos, alguns de nós estamos desamadurecendo. Apesar que não existe isso, depois que madura apodrece. Então será que está apodrecendo, Jesus? Misericórdia. Não, fulano não me cumprimentou. Olhou torto para mim. Fofoca, irmão, nós temos que eliminar a fofoca da igreja. Mas a ciclana falou, que a Bertana falou de mim na igreja. Irmão, nós temos que cortar isso. Qualquer assunto que chegou em você, primeira coisa, irmão, você tem prova? Você tem prova do que você está falando? Irmão, se for um assunto que não tem prova e que você não levou para quem resolva, você é fofoqueiro. Você está fofocando. Você está falando da vida de alguém. Nossa, mas me falaram que o Zildo tem prova. Não tem prova, filho. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua família, que já dá trabalho demais. Vamos deixar, irmãos, cortar no talo. Conversinha fiada. Não, pastor, fulano é uma pecadora, tem prova? E não tome, peraí, a Priscila fez isso. Foi comprovado isso? Não, foi comprovado, ela fez isso mesmo. Então agora sim. Se não foi comprovado, você já tem que tesourar. Porque toda conversa existe. Um exemplo lá do Zé Roberto que me falou. E o lado da pessoa. Eu não posso chegar em conclusão sem eu ouvir ele. Se eu não chegar nela, mas é verdade isso? Eu não posso chegar em nenhuma conclusão. Pastor, a Priscila pecou. Irmã, você pecou? Enquanto eu não concluir ela confessar ou algo do tipo, irmão, não tem como falar. Não tem um fato. Você entende isso? Foi comprovado, é um fato. Não foi? Nós não entra nisso, nós não vai falar. E mesmo comprovado, nós não tem que estar falando da vida dos outros. Nós tem a nossa para cuidar. Agora a Bíblia diz o seguinte: você pegou alguém em pecado, é igual o povo fez lá.
Pegaram a mulher em pecado e levaram até Jesus para tratar o problema. Alguém cometeu um pecado, tem 1, 2 ou 3 testemunhas, leva para o pastor que ele vai tomar providência. Se for, pastor, me falaram. Irmãos, não quero nem saber. Tem prova? Quero nem saber. E você deveria fazer o mesmo. Mas tem prova? Então vamos orar por ela. Vamos orar por ele. Cortar, irmãos, a conversa no talo. E eu concluo, irmãos, então temos que tomar cuidado com essas pequenas coisas. Temos que tomar cuidado, senão fica um fala de um, fala do outro fala do outro. E nós temos pecado demais, irmão, todos nós. Nós temos que cuidar dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que alguns têm que tirar. Ele fica falando do cisco do olho do irmão, mas tem uma trave no seu olho. Ou seja, está preocupado com a vida dos outros e não em cuidar das suas. Quando alguém chegar em você para falar, já fala, irmão, eu estou ocupado demais cuidando dos meus pecados aqui, não está fácil. Então não quero saber dos problemas dos outros. Ainda mais se é só conversa, não tem prova. Se tem prova, irmãos, traz para mim. Eu vou tratar. Que a Bíblia diz, cada um examine a si mesmo, lá em 1 Coríntios. Não é o pastor ficar sondando. Pera aí, será que a Fernanda não está pecando, hein? Será que o Jantes não está pecando lá naquele cabeleireiro, hein? Tem que pôr alguém para sondar ele, hein? Não, irmão, eu estou aqui para pastorear, ensinar, instruir, cuidar. E uma outra coisa, irmãos, eu não consegui arrumar ainda uma bola de cristal. Eu não tenho não, viu, irmãos? Deus revela algumas coisas, mas não é tudo também não, viu? Se você tem algum problema e precisa de ajuda, procura o pastor. Pastor, eu preciso que o senhor venha aqui em casa. Preciso que o senhor venha aqui apartar uma briga. Preciso que o senhor venha cá ajudar a acender uma churrasqueira aqui, ó. Me chama, me comunica, me avisa, irmãos. Porque é sério, irmão, às vezes tem pessoas que estão passando uma situação difícil e ele fica esperando. Vamos ver se o pastor vai vir aqui em casa. Não estou nem sabendo, irmãos. Como é que eu vou? É igual vocês também. Vocês conhecem pouco o seu pastor. Quem aqui, irmãos, qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para o seu pastor? Pastor, o senhor está bem? Está vivo? Precisa de alguma coisa? Quando foi a última vez? Quando eu fiquei 3 meses, irmãos, que eu fiz o transplante, teve membro da igreja que passou 3 meses e nunca mandou uma mensagem. Pastor, o senhor já morreu, graças a Deus, para vir outro? Uma mensagem, mas tem membro que nunca mandou. E nem por isso eu fiquei deprimidinho aí, eu vou para outra igreja, eu vou para a igreja de Paranaíba. Vocês sabem, irmãos, um dos pratos meu preferido? Uma membra sabia que eu ia para Paranaíba, ela mandou mensagem. Quase toda vez que eu vou, pastor, organiza o tempo aí que eu vou fazer aquele prato preferido que o senhor gosta, que é um deles. Vocês só sabem do churrasco, né? Quase toda vez que eu vou lá. Você está muito enganada. Filé parmegiano. Quase toda vez que eu vou lá, eu tenho que comer na casa de alguém. Uma outra membro me ligou e disse, pastor, vai vir o senhor a Ludmila e sua esposa? Eu estou preparando aquele pudim que o senhor gosta, viu? Aqui eu não estou lembrado da última vez que um membro, vou aproveitar e vou danar também, né? Outro esses dias falou, pastor, mas o senhor sai direto para comer pizza, só porque o cara tem dinheiro, né? E eu falei, sai mesmo, porque ele me convida toda vez e ainda paga. Qual foi a última vez que você me convidou, pelo menos para tomar um café? Tem gente que nunca convidou para tomar um café, irmã, e aí ele reclama dos que me chamam. Então comunique, irmãos. Estou com um problema, pastor. Irmãos, eu concluo essa palavra dizendo, irmãos, vamos ser cristãos maduros. Tem algum problema, alguma diferença? Esses dias, irmãos,
Tinha alguém emburrado, porque a tesoureira anotou um negócio errado lá. Emburrado. Não é mais fácil? Ô Keis, ô Denise, que agora o Molazinho está ajudando. Confere para mim, que parece que isso aqui está errado. Você pode ver para mim? Não é mais fácil, irmãos? Emburrou e foi reclamar para outro membro. Olha a falta de maturidade, irmãos. Precisamos amadurecer. Você está entendendo, irmãos? Não vamos deixar essas pequenas coisas destruir a nossa família, não. Nós somos uma família, a família Batista Unida, um povo escolhido por Deus, que Deus tem nos usado e vai nos usar muito. Amém? Vamos juntos vencer os conflitos. E talvez a maioria são maduros, mas vamos estar ajudando aqueles ainda que é pequeno na fé, imaturos, conduzindo, ajudando eles, para nós não perder a bênção por pouca coisa. Amém? Se coloque de pé.